Eu falo que existem prós e contras, né, de ser mulher dentro de uma obra. Vou começar com os prós, que existe sim, tá? Muitas mulheres aí acham que a gente só tem ponto negativo por ser mulher dentro de obra, mas não, tem ponto positivo sim. Quais são os prós de ser mulher dentro de uma obra? Gente, o que eu percebi, e até o engenheiro, que é meu braço direito lá dentro da obra, conversa e fala comigo, né? Confidencia comigo. Primeiro lugar, quando a gente está dentro de obra, as pessoas da obra, né? O pessoal de obra, eles tendem a ser um pouco mais asseados. Então, as mesas do refeitório mais organizadas, o banheiro mais limpinho, porque afinal tem uma mulher dentro de obra. Qual outro ponto que eu vejo que eles também são mais positivo aí para o nosso lado? Eles tendem a ser menos mal educados ou a ser menos agressivos com a gente quando eles vão reclamar alguma coisa, ou por exemplo, o mestre de obra para pedir alguma coisa. Então eles tendem a puxar um pouco mais, assim, sabe? A frear um pouco mais. Algumas vezes eu tive, né, alguns probleminhas, vamos dizer assim, com falta de educação, mas com certeza, se fosse comparar a forma que eles me tratam e a forma que eles tratam outras pessoas, né, do sexo oposto, com certeza eles me tratam com maior carinho, vamos dizer assim, mesmo brigando. Outro pró aí que eu vejo que a gente tem em relação aos homens quando eles estão liderando a obra, que quando a gente está presente dentro de uma obra, normalmente o converseiro e aquelas piadinhas mais meio que passa do limite, eles tendem a não ficar conversando nem fazendo essas piadinhas, porque tem mulher dentro da obra. Então existem sim, né, vamos dizer, alguns pontos positivos aí, vários pontos positivos de ser mulher dentro de obra. A gente mantém aí um ambiente até um pouco mais organizado, eles tendem a ter maior cuidado, vamos dizer assim. E quais são os contras, né? Eu acho que muita gente me pergunta isso para justamente saber como lidar com os contras e quais são os contras de ser mulher dentro de uma obra. Bom, gente, inicialmente, né, até quando eu comecei, eu tinha muito medo de entrar em obra e eu vejo que muitas mulheres também têm medo de entrar em obra por ser um ambiente que tem muito homem, etc. E, em primeiro lugar, a gente pensa em questão de será que eu vou ser assediada? Será que eu vou ser respeitada, né, como mulher em si? Porque a gente sabe que, né, infelizmente acontece. Mas eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu, Maria Fernanda, nunca sofri assédio de ninguém da equipe de obra. Eu já sofri alguns problemas que, nossa, teve um caso aí que eu tive quase que acionar judicialmente com cliente, com fornecedor e com corretor. Mas nunca com a equipe de obra. Engraçado até. Então, assim, eu, Maria Fernanda, não seria a pessoa certa de chegar aqui e falar, nossa, faça isso ou faça aquilo, porque realmente eu não passei por isso e espero nunca passar. Mas eu trago aqui o conhecimento e a experiência de uma amiga minha, tá? Que é engenheira, que também esteve à frente de uma obra. Ela sofreu um assédio. E daí ela me contou um macete que ela usa e que eu passei a colocar como mantra na minha vida também, pra, tipo, não sei se é coincidência ou não, mas eu nunca tive problema e eu continuo com o mesmo pensamento dela, vamos dizer assim, ela me emprestou esse conhecimento. O que ela falou pra mim uma vez? Que ela chegou ao ponto dela pedir demissão do emprego dela, porque ela tava sofrendo assédio por um servente. Que ela é uma pessoa muito extrovertida, muito pra cima, muito felizona, muito brincalhona, e ela sempre foi assim, é o jeito dela. E quando ela foi dentro de obra, liderar uma obra dessa forma, desse jeitão dela, acabou que um dos serventes ali acabou confundindo as coisas, vamos dizer assim, e começou a querer conversar com ela fora de horário, enfim, né? Coisas ruins. E ela falou pra mim que, mesmo conversando com o pessoal da construtora, mesmo conversando com o engenheiro, mesmo conversando com ele e o engenheiro juntos, não parou, foi algo que incomodou ela pra caramba e ela acabou pedindo demissão. O que ela falou pra mim que ela fez que acabou resolvendo a situação dela? Ela falou que nunca mais teve assédio e que eu uso pra mim também. Ela fala que ela imagina um personagem. Então, para todas as pessoas dentro de obra, seja fornecedor, seja cliente, seja corretor, seja o pessoal de obra mesmo, ela imagina como sendo um chefe do pai dela, um novo chefe do pai dela. Eu falei, nossa, que loucura, né? Por que você pensa isso? Eu fui perguntar pra ela, né? Ela falou, porque assim, é o chefe do seu pai. Então, você tem que tratar ele com respeito, né? Porque é o chefe do seu pai. Mas não é uma pessoa que é próxima a você e não é o seu chefe, então você não tem que ficar se preocupando assim, tipo, querer se mostrar, ai, não, eu faço as coisas, eu tô certa, eu sei lá o quê. Ela falou, você não tem obrigação nenhuma com essa pessoa, só tem que ser educada, vamos dizer assim, né? Então ela meio que criou esse personagem e é a forma que eu consigo lidar com o pessoal e, coincidência ou não, eu nunca sofri assédio por ninguém e ela falou que resolveu o problema dela.
Então, empresto aí o conhecimento dessa minha amiga para vocês, mulheres aí que têm medo de lidar com obra, de imaginar todas as pessoas que vocês vão estar nesse universo aí mais masculino como sendo o novo chefe do seu pai, que é uma relação um pouco mais distante e que você não tem que ficar se preocupando em querer saber mais ou querer saber menos, enfim. Não tem aquela obrigação, vamos dizer assim.